Graça a paz a todos. Muito bem, estamos aqui novamente para compartilhar um texto da Palavra de Deus, mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Quero ler apenas um texto que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, que ele diz assim, na verdade, foram as palavras do Senhor Jesus: tendo-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsai-vos das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tendo-vos dito estas coisas, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. Não vô-las disse desde o princípio porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito de momentos que eles estariam passando de perseguição no mundo. E aí nós sabemos que a história da igreja relata situações extremamente terríveis para os cristãos. A gente vê, olhando a história bíblica, a gente vê que a Bíblia ela contém a história de Cristo. E a igreja existe para contar a história de Cristo. E a história da igreja é a continuação da história de Cristo. Então, e tudo é para Cristo. Mas para mostrar a relação em que estamos para com a história bíblica e crendo que o povo da igreja deve familiarizar-se pelo menos com os fatos elementares da mesma história da igreja, aqui vou falar algumas coisinhas bem rápido. A história é universal e comumente dividida em 3 períodos: a antiga, medieval e a moderna. A antiga é o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A medieval, da queda de Roma à descoberta da América. E a moderna, do século XV aos tempos atuais. A gente fazendo uma varredura, podemos dizer assim, podemos dizer assim, uma análise de tudo isso, nós vamos descobrir muitas coisas que nos levam a entender o que Jesus estava falando para os seus discípulos com relação àquilo, né? Então, o período, podemos dizer que a história da igreja é dividida em 3 períodos, né? O período do Império Romano, né? Que foram as perseguições, os martírios, o período dos pais da igreja, as controvérsias e a cristianização do Império Romano. Já no período medieval, houve o crescimento e o poderio do papado, a Inquisição, monasticismo, maometismo e as cruzadas. Já no período moderno, teve a Reforma Protestante, que a gente sabe o que aconteceu no período de Lutero, a grande expansão da igreja protestante, né? larga circulação da Bíblia. Os governos civis libertaram-se progressivamente da ingerência da igreja e do clero, e existiu também as missões mundiais, a reforma social e a fraternização crescente. Então nós vemos que a partir do momento que houve o período da reforma protestante, começou a haver uma abertura para muitas coisas que no entanto não existiam. E podemos dizer assim que houve uma libertação, porque a reforma protestante veio trazer a libertação
de certas práticas e de certas prisões que existiam, levando as pessoas a viver debaixo de governos civis e eclesiásticos totalmente fora dos padrões da Bíblia. E os grandes eventos da era cristã: a cristianização do Império Romano, a invasão dos bárbaros, a luta com o maometismo, a ascendência e domínio do papado, a reforma protestante, o moderno movimento missionário mundial. Esses foram os grandes eventos que aconteceram na era cristã. Então, os três grandes ramos da cristandade, podemos dizer que são protestante, catolicismo romano e o catolicismo grego. O protestante dominante na Europa setentrional e na América do Norte. O católico romano, por exemplo, dominante na Europa meridional e na América do Sul. E o católico grego, dominante no leste e sudeste da Europa. São resultado de duas grandes brechas na igreja. Uma no século XIX, quando o Oriente se separou do Ocidente, em virtude de insistir o Papa em ser o Senhor de toda a igreja. A outra no século XVI, pela mesma razão, sob a liderança de Martinho Lutero, que é bem conhecido de todos nós, o maior vulto da história moderna, que era um ex-padre que se converteu ao cristianismo, e uma das coisas que chamou a atenção de Martinho Lutero foi um versículo bíblico que dizia assim: o justo viverá pela fé. Então não haveria ou não haverá possibilidade de viver sem ser por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Martinho Lutero, ele, vendo esse versículo, ele se liberta completamente do domínio do catolicismo, naquele momento que ele entende que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não precisava de mais coisas alguma. Porque existiam algumas práticas que levavam os homens a acreditarem ser necessário fazer tudo aquilo para alcançar a sua salvação. O justo viverá pela fé. E se a gente parar e observar, o Império Romano, podemos dizer que a igreja teve seu berço no Império Romano, que foi no período que a igreja foi fundada, né? E a gente olhando aqui a história, por exemplo, de Roma foi fundada em 754 a.C., né? Submeteu a Itália em 272 a.C. E aí a gente vai vendo a história de tudo isso, e aí quando a igreja é fundada por meio de Jesus Cristo, por meio de seus apóstolos, seus discípulos, quem estava dominando o mundo naquele período era o Império Romano. E o Império Romano, a gente observando, ele teve ali a força do domínio de 12 imperadores, os 12 Césares, podemos afirmar assim, como eles afirmam também. Primeiro deles, Júlio César, que foi de 46 a 44 a.C., dominador do mundo romano. Depois, Augusto, que foi de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. No seu reinado foi que Cristo nasceu, no reinado de Augusto. E Tibério César, né? Que foi de 14 a 37 depois de Cristo, que no seu reinado foi que Jesus foi crucificado. Depois veio Calígula, veio Cláudio, né? Nero perseguiu os cristãos, inclusive foi no reinado de Nero que Paulo foi executado. Depois veio Vitélio, Vespasiano, que é aquele que destruiu Jerusalém em 70 depois
de Cristo, né? Veio Tito, Domiciano, que perseguiu os cristãos, foi aquele que exilou João lá na ilha, onde João acabou escrevendo o Apocalipse, sobre a vontade do Senhor. Então a gente percebe que existiram aí muitos dominadores do Império Romano, porém todos eles estavam debaixo da direção, da vontade, podemos dizer assim, da vontade de Deus. Uma das coisas que a gente tem que observar é o seguinte: nenhum rei, presidente, dominador ou quem quer que seja, ele está lá porque ele é o tal, ele é o bonzão. Não. É tudo sob a direção, a vontade, a permissão do Senhor, podemos dizer assim, a permissão do Senhor. As suas práticas, no entanto, não são agradáveis a Deus. A gente olha a história da Babilônia, por exemplo, a gente vai ver que Deus levanta ali alguns imperadores para destruir Jerusalém, por conta do pecado de Jerusalém. E, de repente, as pessoas não entendem isso, falam, não, mas até essas pessoas estão sob a direção de Deus. Sim, Deus permite que aquelas pessoas estão dominando, porque Deus tem um plano a ser estabelecido naquela região, naquela situação, e Ele vai levantar pessoas. Nem sempre são pessoas boas, são pessoas ruins, né? São homens maus. Inclusive, por exemplo, quando Jesus afirma que, tendo dito estas coisas, para que vocês não escandalizeis, né? Vai expulsar-vos das sinagogas, mas vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Ou seja, Jesus estava falando para os discípulos que chegaria um momento em que essas coisas aconteceriam na vida deles. Mas Ele é que está no controle de todas as coisas. Deus é Senhor de tudo. Ele pode simplesmente impedir. Ele pode simplesmente mandar uma enfermidade para um imperador daquele e acabar com a maldade que ele está praticando. Por exemplo, no caso de Herodes, né? Herodes ali começou a blasfemar. E a Bíblia diz que um anjo veio e feriu e ele morreu com medo de bicho, porque ali ele passou dos limites, começou a blasfemar contra o Senhor. Então, quando a gente observa isso, as perseguições que existiram e que existem e que existirão ao cristianismo, é sob a permissão de Deus, sob a permissão do Senhor. É uma forma de Deus provar, inclusive, a fé daqueles que professam a fé no Senhor. Se você realmente está firme no Senhor, você, ao passar a perseguição, você não vai desistir. Existem muitos relatos de perseguições na história que a gente vê que as pessoas são provados na sua fé. E muitos naquele momento, para não morrer, acabam desistindo, negando a fé. Mas Jesus disse que chegaria um momento em que todas essas coisas aconteceriam. E aqueles que estariam fazendo isso achariam que estavam prestando um serviço a Deus. E aqui muitos deles faziam isso pensando que estavam prestando um serviço a Deus, que estavam matando as pessoas, os cristãos, que eram pessoas más, pessoas do mal, pessoas que praticavam bruxaria, que praticavam um monte de coisa, e achavam que estavam prestando um serviço a Deus. Então, aqui a gente olhando a história, a gente vai entender um pouco a respeito de tudo isso, que foi, podemos dizer assim, que aconteceu, tudo isso que aconteceu com os cristãos daquela época. Então, a gente vê aqui, inclusive, que a cristianização do Império Romano foi acompanhada da paganização da igreja, né? A rápida propagação do cristianismo, por exemplo, Tertuliano, que foi um discípulo de João, ele diz o seguinte: nós somos de ontem e todavia enchemos o vosso império, vossas cidades, vilas, ilhas, tribos, campos, castelos, palácios, assembleias e o senado.
Ao fim das perseguições imperiais de 313, os cristãos eram cerca de metade da população do Império Romano. Mesmo sendo perseguido, houve ali uma propagação tremenda. Eles passaram a professar a fé de uma forma tão extraordinária que isso, de uma certa forma, levavam as pessoas à confessão a Cristo. Como pode pessoas simples, pessoas estão sendo perseguidas, pessoas estão aí passando por tudo isso e mantêm-se firmes na sua fé, naquilo que eles acreditam, naquilo que eles estão propagando. E isso aí, de uma certa forma, impressionavam as pessoas. E as pessoas falaram, não, só pode estar fazendo a coisa certa, porque não é possível. E aí houve podemos dizer assim, uma conversão em massa de pessoas durante aquele período. Por isso que fala que foi uma rápida propagação do cristianismo durante aquele período. E aí a gente vai ver que tudo isso que Jesus falou para os discípulos com relação a essas perseguições, Jesus não estava ali desanimando eles com relação a isso. Estava alertando eles que quando essas coisas acontecessem, eles voltassem a se lembrar daquilo que o Senhor já havia alertado, mas não desistir, pelo contrário, prosseguir, levando outras vidas a acreditarem na fé genuína por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí quando Martinho Lutero, voltando um pouquinho, ele lê aquele texto bíblico e ele escreve ali as 95 teses, né, em frente da sua igreja, e colocando o seu ponto de vista em relação a muitas coisas que eram apresentadas pelo Império, pela Igreja Católica, e discordando de todas aquelas coisas, porque ele estava vendo à luz das Escrituras a não necessidade de certas práticas para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, existia inclusive ali aquela questão das indulgências, né? Onde as pessoas jogavam ali a moeda, e quando a moeda caía lá dentro, a informação que tinha que no momento que a moeda batesse lá embaixo, a alma daquela pessoa sairia ali do purgatório e iria para o paraíso. Isso nunca existiu, nunca tem na Bíblia, não tem nada disso, né? Então, não existe purgatório nunca existiu. Jesus falou que só existem dois caminhos, é o céu ou o inferno, não existe meio termo. Então, aquelas mentiras que eram ensinadas ao povo, de que quando a moeda batesse lá no fundo, né, no fundo do caixote, a alma daquela pessoa que jogava a moeda ali sairia do purgatório e ia para o paraíso. Até parece que Deus é um Deus de brincadeira, podemos afirmar assim, e não é nada disso. A alma daquele que morre, ele vai imediatamente ou para o céu na presença de Deus ou vai para o inferno. Então não existe purgatório, não existe meio termo. Então Martinho Lutero, ao ver tudo aquilo ali, puxa vida, eu tenho lido nas Escrituras tudo isso e nunca parei para prestar atenção. Naquele momento a gente sabe que foi o Espírito Santo que tocou no coração de Martinho Lutero e trouxe a ele, né, a iluminação da verdade das Escrituras. E aí Martinho Lutero falou, não, essas coisas que a gente estava praticando não faz sentido, não tem lógica, por aqui acabou tudo isso. E aí é onde ele começa a propagar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, e ali é onde dá-se início à Reforma Protestante. Muito bem, em uma outra oportunidade nós estaremos falando um pouco mais a respeito dessas coisas, que a gente às vezes fala na igreja e prega, mas não entra em pequenos detalhes de coisas tão importantes para o conhecimento dos irmãos e dos nossos amigos também. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Eu quero apenas orar neste momento, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, por estarmos aqui, pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra, estudar as escrituras sagradas, conhecer a história, conhecer os planos de Deus. É interessante, né? A Bíblia é o plano de Deus para a humanidade. E a Bíblia conta a história de Cristo, como eu disse no início, né? A Bíblia conta a história de Cristo. E a história de Cristo é a história que leva o homem a um despertamento para a verdade da vontade de Deus para a salvação. Não existe outro propósito. O propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo foi para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno da perdição, mas que ame ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E, ao findar esta vida, vá para a eternidade na presença de Deus. E não tem purgatório para passar não, viu? Vai direto para a presença do Senhor, aquele que se entrega a Cristo, que aceita o seu sacrifício como único e suficiente para a sua salvação. Então não precisa pagar nada, apenas crer, arrepender-se e crer de todo o coração. Aí você tem condições de herdar a vida eterna que o Senhor prometeu. Amém? Eu quero orar neste momento. Deus bendito e amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos por tudo. Queremos neste momento, ó Deus, agradecer ao Senhor por tão grande livramento, tão grande salvação que nos alcançou, ó Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio a este mundo, entregou-se naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu acesso à tua presença, Senhor. Muito obrigado. Graças eu te dou, ó Pai, por cada vida que tem estado conosco neste momento de meditação, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando poderosamente, com graça, com amor, com misericórdia, com, Deus, com cura, Senhor Deus, com libertação, Senhor Deus. Porque tudo isso só pode vir do Senhor e de ninguém mais. Abençoa esta vida, abençoa, meu Deus, o lar desta pessoa que está conosco neste momento, ó Pai. Abençoa, meu Deus, trazendo saúde, ó Deus, aos seus entes queridos, trazendo, ó Deus, paz a este laço, ó Deus, trazendo, ó Deus, a completa, ó Deus, completa realização de tudo aquilo que eles têm buscado no Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém.